Recebemos no programa Olho Vivo, nesta segunda-feira, Ana Estela. Ela é chefe do Núcleo de Doenças Crônicas e Negligenciadas da Secretaria de Estado da Saúde. Ana Estela, seja bem-vinda ao programa Olho Vivo, em áudio e vídeo, através das plataformas digitais. É um prazer bater esse papo ao vivo no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o espaço, a gente... para falar de um assunto tão importante que é a tuberculose. A pauta principal dessa nossa entrevista é em relação ao aumento no número de casos de tuberculose no estado da Paraíba em comparação com o mesmo período do ano passado. Ana Estela, qual é a situação atual da Paraíba em relação aos casos de tuberculose e qual o alerta que a Secretaria faz diante desse aumento de casos? Bom, nós lançamos agora no dia 28 de junho o boletim epidemiológico da tuberculose, onde nós fazemos a avaliação da situação do estado, da situação epidemiológica. Então, a partir daí, nós lançamos várias informações com indicadores importantes referente à doença, para chamar a atenção não só da população, mas principalmente dos profissionais de saúde, para que eles entendam essa situação e possam fazer todas as ações necessárias para identificar, detectar essas pessoas que estão doentes de forma mais breve e também iniciar logo esse tratamento. Então, trabalhamos com anos fechados, trabalhamos, na verdade, com um período que a gente chama de corte, até por conta do tempo que se dá o tratamento da tuberculose, que são em média de 6 meses, então a gente precisa de um tempo maior, até porque entra de um ano para outro, muitas vezes, o tratamento. Então, o nosso boletim, a gente falou mais referente ao ano 2021, e com comparação ao ano 2020. Então, 2020, que foi um ano que nos trouxe a pandemia do Covid, e com isso a gente sabe que houve uma necessidade muito grande de fortalecimento de ações, de qualificação dos profissionais de saúde para poder atender as pessoas com Covid no estado, não só no estado, mas na Paraíba e no mundo. Aliás, não só na Paraíba, no Brasil e no mundo. Então, isso aconteceu por conta da chegada do Covid. Então, com isso, outras doenças elas deixaram de ser vistas, porque precisou realmente priorizar o Covid. Então, a tuberculose, ela por esse motivo, deixaram de ser vistos alguns casos. Então, 2020 foram 1.144 casos notificados. A gente teve um aumento de casos no final do ano, onde teve uma melhora no número de Covid. Então, com isso, as pessoas acabaram retornando à unidade de saúde, ou então os profissionais identificando esses casos, mas mesmo assim foi uma queda, uma queda nessas notificações, e que isso de certa forma já era esperado. Então, 2021 a gente fortaleceu, sempre conversando com os profissionais, com a questão das qualificações também, sempre lembrando que a tuberculose ela não deixou de acontecer, e nós somos um estado endêmico e nossos municípios eles precisam trabalhar de forma rotineira a busca ativa dessa doença, porque mesmo a tuberculose sendo uma doença antiga, mas ela existe, e ela precisa ser tratada, detectada e tratada o mais breve possível, porque ela tem a possibilidade de adoecer outras pessoas. Então, nessa avaliação de 2021, foram identificados 1.264 casos, se eu não me engano. 1.283 casos. Então, houve um aumento desses casos, mas, como eu falei, já é um aumento esperado por conta dessas pessoas que deixaram de ser vistas no ano anterior. E aí, Ana Estela, eu gostaria de fazer 2 perguntas, eu acho que são essenciais diante desse cenário, que de certa forma também precisa da colaboração das pessoas, e aí eu aproveito para fazer esses 2 questionamentos. Como é feito o diagnóstico da tuberculose, como é o tratamento? E a segunda pergunta seria justamente essa. Essas pessoas que são diagnosticadas com a tuberculose, elas são monitoradas, acompanhadas por uma equipe de saúde? Sim, então, o diagnóstico ele é simples,
tá? Então, através de sinais e sintomas que essas pessoas apresentam, então, elas coincidem também com essa questão do Covid, né? Então, uma das coisas que a gente trouxe no boletim é justamente isso, atentar, se não for Covid, se for descartado Covid, sempre olhar se é tuberculose, porque ela apresenta a tosse, ela vai apresentar a febre, ela vai apresentar aquela fraqueza, né? Então, tem outros sintomas que ele vai diferenciar, mas geralmente eles são bem parecidos. E aí, através dessa sintomatologia, é importante que o profissional de saúde ele solicite um exame chamado baciloscopia de escarro, onde ele vai poder ser diagnosticado laboratorialmente, né? E outro exame importante, mas ele é complementar à baciloscopia, é o raio-x. Então, a partir daí, dos sintomas, baciloscopia de escarro positiva, mais o raio-x sugestivo, então esse paciente ele é confirmado. Então aí ele vai iniciar, né, com o tratamento. O tratamento ele dura em média 6 meses, tá? E é o tratamento básico, ele é a partir de antibióticos, né? Esses medicamentos eles são encaminhados para o Brasil, são doações através da OPAS, da Organização Mundial de Saúde, é o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde para os estados do país. Tá? Então, são medicamentos gratuitos que são fornecidos através do SUS. Eles não se compram em farmácia, eles vão ter realmente através do SUS esse tratamento. E aí ele inicia com a fase de ataque, que são 2 meses, e posteriormente ele faz a fase de 4 meses de manutenção. Durante esse período, como você bem coloca, a necessidade de monitoramento dos casos. Então, uma das formas de monitorar não é só acompanhar e visualizar o paciente, que a gente chama de tratamento diretamente observado, não é só isso, de olhar o paciente fazendo a tomada do medicamento, até porque a gente precisa criar um vínculo com esse paciente. Eu falo a gente como profissional de saúde, criar um vínculo com o paciente, para que ele se sinta confortável, para que ele coloque também, né, as sensações que ele tem com o uso daquele medicamento, se houve algum efeito adverso, se ele tem alguma dúvida, e ele se sinta com esse apoio da equipe de saúde, fazendo esse acompanhamento do uso do medicamento, para que ele consiga fazer uso durante os 6 meses e tem o objetivo final que é a cura. Mas a baciloscopia de monitoramento, que esse escarro ele precisa ser realizado, né, pelo menos mensalmente, se não mensalmente, o segundo mês ele é extremamente importante, porque se nesse segundo mês já de uso do tratamento e ele continua positivando, precisa se interrogar se ele não tem uma resistência medicamentosa. E aí, quando a gente fala da questão do abandono, que não deve acontecer na tuberculose, mas infelizmente acontece, inclusive a nossa taxa, a gente identificou, né, no 2021, que foi uma taxa elevada. Esse monitoramento ele serve para isso, para evitar com que esse paciente não abandone. E a baciloscopia de controle para também identificar se ele criou a resistência medicamentosa. Caso ele crie uma resistência medicamentosa, esse tratamento, ele precisa ser avaliado por especialistas, então o encaminhamento, o local mais adequado é o Hospital Clementino Fraga, aqui em João Pessoa, que é a referência estadual, para que ele possa ser reavaliado e iniciado outro tratamento mais específico para pessoas com droga resistente. Ana Estela, para quem está nos acompanhando aqui no sertão da Paraíba, caso sinta algum sintoma que a senhora acaba de relatar agora e citar, deve procurar imediatamente um profissional do hospital regional, um posto de saúde. Como é que funciona esse fluxograma, esse passo a passo desse atendimento para quem está em casa agora no Vale do Piancó, na região de Souza, Patos, Catolé do Rocha, Pombal, Cajazeiras? O que é que essa pessoa deve fazer? É importante colocar que a tuberculose, ela é uma doença que pode sim ser acompanhada pela unidade básica de saúde. Ela não precisa procurar uma referência, né, para isso. Então, a unidade básica de saúde, ela é quem precisa detectar e diagnosticar. Então, o usuário, né,
ele identificando sintomas parecidos com tuberculose, principalmente aquela tosse que perdura, né? Ele vai tomar o lambedor, ele vai tomar um xarope e a tosse perdura por mais de 15 dias, ele precisa, já é um alerta aí para tuberculose. Então, ele precisa ir na unidade básica de saúde, relatar quais são esses sintomas, se houve perda de peso, se ele está tendo um cansaço mais diferente, extremo, né, a perda do apetite, como é que ele está, uns calafrios, e aí ele vai relatando, e aí, como eu falei anteriormente, faz a solicitação do exame para poder fazer o diagnóstico. Ui, desculpa. Após o diagnóstico, só para te colocar, como você pediu o passo a passo, ele precisa ser notificado num sistema, que é onde a gente faz todo o monitoramento, né, aqui pela Secretaria de Estado, e consegue identificar quais são os municípios que têm casos, se esses casos chegaram à cura, se houve questão de abandono. Então, como é que está essa situação epidemiológica? Então, é no sistema de informação nacional, oficial, para essas notificações. Ana Estela, já que esses casos são monitorados, inclusive pela Secretaria de Estado, também através do sistema, qual a real situação do sertão da Paraíba? Qual a região do estado da Paraíba em que existem mais casos de tuberculose? Bom, eu não tenho os números específicos dos municípios, mas a gente pode estar colocando aqui municípios, geralmente os municípios mais populosos são os municípios que têm maior número de casos. Tá? Então, a gente começa aqui na região aqui da região metropolitana, então a gente tem o maior número de casos, João Pessoa, Santa Rita, Bahia, Campina Grande também é um município que tem bastante caso, então Cajazeiras, Souza, Patos, então vão ser municípios que têm mais casos do que outros, tá? Mas aí a gente também tem os municípios que não têm caso nenhum informado. Esses municípios que não têm caso nenhum informado não significa que é porque eles realmente não têm tuberculose, né? Então, muitas vezes o que a gente identifica é uma falha nessa busca de novos casos. Então, quando o município ele faz rotineiramente, todas as unidades básicas de saúde, elas fazem, né, essa busca ativa desses novos casos, sempre solicitando os exames para diagnóstico e descartando, aí sim a gente pode dizer que é um município com baixa endemicidade. Mas se ele não faz isso de rotina, a gente principalmente sendo um estado endêmico, então a gente identifica como sendo uma falha. Tá? Então, os números que se tem hoje pode ser que não sejam os reais, justamente porque não foram diagnosticados ainda, né? E uma das orientações que vem do Ministério da Saúde é que essas buscas, mesmo ainda com essas ondas de Covid voltando, né, acontecendo, a gente não pode esquecer de buscar esses casos de tuberculose.